Voltando-se para outros deuses. Palestra de Neville Goddard realizada em 18 de junho de 1965. Crianças, meninos maravilhosos, e ela iria a cada um que eu contatar para confiança, grande fé em sua própria e maravilhosa imaginação humana. Se eu pudesse levá-los esta noite à fé e confiança em sua própria e maravilhosa imaginação humana, meu trabalho estaria feito, pois eu os teria levado à confiança e fé em Deus. Imaginação, sua própria e maravilhosa imaginação humana é uma com Deus. Há uma história contada no capítulo 31 do livro de Deuteronômio. E o Senhor disse a Moisés: E dormirás com teus pais, e então este povo se prostituirá e se voltará para outros deuses. E então o mal e a tribulação cairão sobre eles. E naquele dia esconderei deles o meu rosto. Versículos 16, 18. Todos os problemas virão, tudo o que eu predisse que aconteceria, tudo virá, mas esconderei deles o meu rosto por causa de todo o mal que fizeram. E agora ele descreve o que quer dizer com mal, porque se voltaram para outros deuses. Não que assassinaram, que roubaram, que fizeram qualquer coisa que você e eu chamaríamos de mal, voltar-se para outro Deus era o mal do qual ele falava. Pois ele disse: Eu sou o Senhor e não há outro. Eu sou o Senhor. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço o bem e crio a desgraça. Eu sou o Senhor, que faço todas estas coisas. Isaías 45, 6. Responsabilidade total por tudo criado no mundo, bom, mau e indiferente. Não há outro Deus, apenas um Deus. Eu mato e faço viver. Eu firo e curo. Agora, essas palavras são ditas a Moisés para dizer ao povo. Mas ele previu o que o homem sem a presença visível de alguém chamado Moisés faria. Moisés é seu porta-voz. Agora, nas Escrituras, todo nome tem um grande significado. Não é um homem, é um estado de consciência. A palavra Moisés é o antigo perfectivo do verbo egípcio nascer. É isso que a palavra significa. Há um jogo de palavras que significa tirar para fora, e isso também é verdade. Eles o chamavam de Moisés porque eu o tirei da água. Bem, a palavra Moisés, composta de 3 pequenas letras hebraicas, Mem, Shin, Re, Mosha, nesse sentido literal poderia ser tirar para fora. Se você pegar a palavra e invertê-la, transliterá-la, Eshem, significa o nome. Se você pegar a letra do meio, puxá-la para fora e colocá-la primeiro, Shema, significa céu. Então o céu está dentro de você. Eu tiro tudo de dentro de mim pelo uso do nome. E assim, é a Moisés que o nome de Deus é revelado, e esse nome é Eu Sou. Mas agora, Moisés está prestes a morrer e ser reunido a seus pais. E quando o líder visível for levado, você e eu que não podemos ver Deus porque agora o rosto está escondido, nos desviamos para outros deuses. No entanto, Moisés, que agora está morto, deve ressuscitar. Ninguém sabe seu local de sepultamento, como você lê no capítulo 34 de Deuteronômio. E Moisés morreu, e até hoje ninguém em Israel sabe seu local de sepultamento, versículos 5, 6. Então eles não podem fazer um do sepulcro. Mas eu lhe digo, ele está enterrado no homem. Pois esta palavra é o antigo perfectivo, aquilo que é preciso, aquilo que é exato, aquilo que é perfeito, em outras palavras, uma imagem perfeita de Deus. Mas é para nascer, ainda não era, nascer. Agora, ele não pode levar o homem para a terra prometida, isso cabe a Josué fazer isso. E a palavra Josué é a palavra hebraica para a palavra Jesus, a mesma coisa. Jesus é a forma anglicizada da palavra hebraica Joshua, que significa salvar. E então, cabe a Jesus cumprir a imagem perfeita. Agora, esta noite, quero mostrar quem você realmente é. Digo a você que todas as coisas existem na imaginação humana, que nada que você e eu discutimos como um objeto é independente da imaginação em algum nível ou níveis, mais nada. Tente. Veja se consegue pensar em algo e discuti-lo sem imaginar. A fonte final de todos os fenômenos de todos os tipos é uma com a imaginação que está ativa em você e em mim, a fonte de todos os fenômenos.
Aquilo que agora é provado verdadeiro neste mundo era antes apenas imaginado, mas tudo agora nos é dito. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1, 2. Aqui o apóstolo ou evangelista João faz a afirmação ousada de que todas as coisas, sem exceção, foram feitas por ele que estava desde o princípio com Deus. Bem, eu sei que no meu próprio caso, conforme observo e sigo a linha de volta à causa, posso rastreá-la de volta à minha imaginação. Um homem está sentado atrás de sua mesa e há contas há muito vencidas. Ele veio às minhas reuniões, um empresário muito bem-sucedido na cidade de Nova York. Essa é a sede, mas ele tem fábricas e pontos de venda em Paris, no Brasil e representantes por todo o país, um empresário muito bem-sucedido. Então ele se sentou e, para clarear a mente, em sua imaginação, ele escreveu a carta lembrando o outro da dívida muito vencida, não a apostou. Então ele escreveu uma segunda carta acusando o recebimento do dinheiro e agradecendo ao outro. E essas cartas nunca foram postadas. E ao longo dos anos, não mais do que 3, 4 dias se passarão antes que o cheque chegue pelo correio. Ele disse: Não posso me dar ao luxo de perder um cliente. Para continuar no negócio, você deve manter os clientes, e portanto, não posso cobrar um cliente. Devo mantê-los, e para mantê-los, quero que eles paguem, sejam bons clientes. Eu os tenho todos catalogados e as BS, CS, DS, dependendo da sua vontade ou relutância. Ele tem tudo catalogado, mas ele opera dessa maneira. Bem, agora, qual foi a causa de alguém repentinamente liberar os fundos para enviá-los? Ele pode rastrear isso de volta ao seu ato imaginário. Agora, se isso pode ser repetido e se prova em desempenho, realmente importa o que o mundo pensa? Se há evidências para uma coisa, o que importa o que você ou eu ou o mundo pensamos sobre isso? Ele tem a evidência de que seu ato imaginário foi a causa dessa disposição de pagar a dívida. Agora, isso é um ato, não é? É um ato criativo. Agora voltamos para João, o segundo versículo do primeiro capítulo. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Bem, agora, este falado naquele segundo versículo do primeiro capítulo de João deve ser a imaginação humana. Como você pode fugir dela? Você não pode fugir dela se essa afirmação for verdadeira. Então aqui está a imaginação agora personificada. Bem, eu sou uma pessoa, eu imagino, então por que ela não deveria ser personificada? Então Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus. Mas agora ele se esconde de mim por causa do mal que eu fiz. Mas agora ele me diz que não está me criticando por nenhum ato desagradável julgado pelos padrões humanos. Eu poderia ter feito uma centena de coisas das quais eu estou totalmente, bem, eu tenho vergonha, eu poderia ter, e as chances são de que eu fiz. Mas ele não me julga por esses atos. O mal do qual ele fala é que eu me afasto dele e vou para outro Deus, que eu ouso acreditar em um poder causal fora do Deus único, e que esse Deus único revelou seu nome como eu sou. Então, se eu pudesse persuadi-lo a realmente acreditar em sua própria e maravilhosa imaginação humana. E quando você imagina algo, e espero que seja algo amoroso, acredite na realidade desse ato imaginal, e observe-o acontecer, para que você possa descobrir quem Deus realmente é. Quando você o encontrar e permanecer fiel a este único Deus, pois ele é o único Deus, então ele se revelará. Há uma maneira pela qual Deus se revela no homem, e você nunca verá outro. Ainda não se manifestou o que seremos, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, e o veremos como ele é. 1 João 3, 2. Você vai se ver embelezado, glorificado ao enésimo grau. Esse é o ser que você realmente verá, porque ele realmente se tornou você com o propósito de que você se torne Deus. Esse é o grande sacrifício que estava no começo. E tudo isso nos é contado em detalhes nas Escrituras. O Antigo Testamento é um projeto profético da vida de Jesus Cristo. Então, quando você lê a história de Jesus Cristo,
você pode pegar a palavra Senhor no Antigo Testamento e chamá-la de Jesus Cristo. Pegue a palavra Jeová, pegue a palavra Deus Todo-Poderoso, pegue qualquer nome desse poder criativo do Antigo Testamento e chame-o de Jesus Cristo. Agora leia a sua história cuidadosamente, conforme nos é contado em nosso testamento, e veja o que está reservado para você. Para Jesus Cristo. Estou invocando a Deus. Deus se tornou e se torna homem. Ele se tornou homem e se torna homem. Acredite. Ele não está do lado de fora pendurado em nenhuma cruz. A única cruz que ele já teve foi a cruz chamada homem, esta é a cruz. Então ele entrou na história humana e, posso lhe dizer, toda criança nascida de mulher um dia despertará deste sonho maravilhoso, e quando ele despertar, não haverá perda de sua individualidade específica, nenhuma. E quando ele despertar, ele é o ser falado nas Escrituras chamado Jesus Cristo, porque tudo o que foi dito sobre ele aconteceu ao indivíduo, mas tudo. Ele ressuscita da mesma maneira. Então eles não conhecem seu sepulcro. Eu lhe direi o sepulcro, que é seu crânio. É onde você acorda bem em seu crânio. Como lhe foi dito, ele nasce, ele sai do crânio, então ele nasce daquele túmulo da morte. Esse é o nascimento. Mas é simbolizado em uma criança, que é sempre um símbolo de um nascimento. Então ele passa por toda uma série de experiências que levam à experiência final, quando o selo de aprovação é colocado sobre ele, que é a descida do Espírito Santo na forma de uma pomba. E agora tudo o que estava contido no nome de Moisés foi cumprido, e Moisés, o antigo perfectivo, contendo a imagem perfeita, mas em forma germinal. E então ele morre, e este é o grande mistério da vida através da morte. Então ele morreu e ninguém sabe onde o enterraram porque ele foi enterrado no homem. Essa é a semente, esse é o germe, tudo, todo o enredo, todo o plano. Pois lhe é dito, Deus revelou ao homem, como nos é dito no Salmo 103, ele revelou a Moisés seu caminho, mas a Israel, ele falou a Israel em seus atos. Então vemos os atos, mas o que está enterrado dentro de nós conhece o caminho. E quem disse alguma coisa sobre o caminho? Jesus Cristo, ele disse. Eu sou o caminho. Então, no Salmo 103, a Moisés ele revelou seu caminho, a Israel, ele falou a eles em seus atos. E todos esses são os atos. Se o homem pudesse apenas rastreá-los de volta à causa e encontrar Deus. Tudo o que acontece está pegando o homem e tentando dizer ao homem para voltar, para ver por que aconteceu, porque, tempo de semeadura e colheita são para sempre. Como nos é dito no final do 8º capítulo de Gênesis, enquanto a terra durar, tempo de semeadura e colheita não passarão, é para sempre. Versículo 22. Como um homem planta, assim ele colherá. Portanto, não se enganem, Deus não se deixa escarnecer, tudo o que plantamos, isso colhemos. Então, quando vejo a colheita, posso rastreá-la de volta a algum ato imaginário da minha parte. Então, volto para ver que começou aqui em algum ato imaginário. Mas se ele faz todas as coisas, e eu sei que fiz isso, então devo encontrá-lo. Não posso esperar muito para encontrá-lo. Devo ter encontrado. Sei exatamente como começou, exatamente onde estou imaginando. Então eu o encontrei, e então vem a imagem que se desenrola da história de Jesus Cristo no homem. Então, todas as coisas existem na imaginação humana. E como Blake tão claramente declarou, tudo o que você vê, embora pareça fora, está dentro, em sua própria e maravilhosa imaginação humana, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. O vasto mundo inteiro é o homem, o observador, empurrado para fora. E você terá experiência após experiência para persuadi-lo a aceitar este Deus, não aquele Deus. Se alguém alguma vez lhe disser: olha, lá está ele. Não acredite nele. Marcos 13, 21. Você nunca vê Cristo lá ou aqui. Você só o encontrará dentro de sua própria imaginação maravilhosa e o encontrará como ela, e você é ela. Esta é a história. Mas o homem se afasta de Deus, e ao fazer isso Deus esconde seu rosto. Ele o esconde atrás dos fenômenos da vida. Você o vê o tempo todo na colheita,
mas não o reconhece, porque não consegue traçar a relação entre a colheita e o semeador, que é o próprio eu. E nós plantamos de manhã, à tarde e à noite. Então aqui, se eu pudesse apenas esta noite ser autopersuadido de que todos realmente até certo ponto acreditavam nisso, que você poderia realmente se sentir confiante no ato imaginário e ter fé em sua própria e maravilhosa imaginação humana, eu poderia profetizar para você. Na medida em que você tem fé e confiança em seus atos imaginários, todo o seu vasto futuro seria determinado por seus próprios atos deliberados. Você poderia pará-lo e iniciá-lo como quiser. Você poderia ser bem-sucedido, se quiser, e duvido que alguém queira ser um mendigo, mas muitos não conhecem esta lei, eles se detêm no fracasso, não sabendo que um ato imaginário está produzindo uma colheita. Mas o homem que sabe disso, ele observa cuidadosamente cada pensamento que entretém, porque ele sabe que isso vai crescer em seu mundo. Se ele sabe disso, e essa é a única causa no mundo, ele encontrou Jesus Cristo. Pois por ele todas as coisas são feitas, não apenas algumas coisas, mas todas as coisas são feitas, boas, mas indiferentes. Agora, as escolas do mundo nos ensinam que Deus não fez nada além do bem. Bem, meu velho amigo Abdullah, caminhando pelo Central Park West um dia, e vimos uma certa placa na Sociedade Ética, o prédio, e eles tinham a palavra pureza. Havia 3 palavras e uma era significa pureza, que era puro. Abdullah, de uma forma muito gráfica, não usarei a palavra que ele usou, mas ele disse: puro o quê? Puro o quê, Neville? Que pureza? Pureza seria a própria essência da coisa em si, não seria? Puro. Bem, suponha que eu tivesse um lindo jardim e ele precisasse de fertilização, e eu pedisse a você quem deveria fornecê-lo, e você me trouxesse, porque você gosta de mim pessoalmente, e você me trouxesse em vez do que eu pedi, você me trouxesse perfume. Não foi isso que eu pedi. Pois, aqui está uma imagem perfeita que é Deus, é chamado Moisés. Mas ela deve nascer, ainda não nasceu. Ela tem que passar por todos os estágios de crescimento e culminar naquilo que é chamado Jesus Cristo em você, não 2000 anos atrás, mas em você hoje. E assim, a semente está em nós. Ouvimos a palavra, ele nos disse a palavra. Agora, ele disse, escreva em um livro, tudo isso está no capítulo 31 de Deuteronômio, escreva, para que seja para eles como um conforto, para amortecê-los, como uma testemunha, quando se voltarem de mim para deuses estranhos. Eles voltarão e lerão o livro e pode ser um conforto. Eles ainda culparão todos os tipos de coisas, porque pensarão que, mesmo quando isso estiver acontecendo com eles, veio de algum Deus horrível, e se perguntarão o que fizeram. E eles não podem ver a placa na parede. Eles não podem ver todas essas coisas e rastreá-las de volta ao que eles próprios estão fazendo. Então nos é dito no 8º capítulo de Ezequiel: Filho do homem, olha e vê o que os anciãos da casa de Israel estão fazendo no escuro, cada um em seu próprio quarto. E eles dizem: ninguém nos vê. Versículo 9. Gravado no interior da mente do homem, todos os animais rastejantes, todos os animais abomináveis, porque o homem os configura, e ele pensa que ninguém me vê. Eu posso sentar sozinho e pensar o que estou pensando de você ou do outro, e ninguém vê, é isso que eu penso. E ele vê a todos porque ele me cingiu. Ele me cingiu tão completamente que eu não consigo nem encontrá-lo até que o homem comece a despertar. À medida que despertamos, descobrimos quem ele é. Ele é nossa própria e maravilhosa imaginação humana. Então, hoje à noite, você pode começar agora mesmo se você acredita. Estabeleça uma meta para si mesmo ou para outro, e tenha fé e confiança em seus atos imaginários. Acredite neles implicitamente, nenhum poder no mundo pode impedir que isso se transforme em colheita. E você colherá. Todos podem fazer isso. Todos são chamados a fazê-lo. Mas no minuto em que me volto para outro Deus, sou chamada de prostituta nas Escrituras. A prostituta não é o que nós neste mundo chamaríamos de prostituta. Eles a identificam com idolatria, não com sexo. Virar-se para algum ídolo, seja uma bela imagem, seja uma cruz, seja qualquer coisa neste mundo, virar-se para ele, isso é idolatria e isso é bancar a prostituta.
Então todos, homens e mulheres, se tornam prostitutas, porque não conseguem ver e insistem em fazer algo para adorar. Ele disse: Não faças para mim imagem de escultura, nenhuma. Deuteronômio 5, 8. Entre nas igrejas do mundo, encontramos todas elas, não apenas em todo o mundo, mas você encontra ao lado de cada grande igreja algum lugarzinho que vende essas indulgências. Isso é um grande negócio. Eles vão te vender uma pequena cruz e te vender uma pequena estátua de Jesus, uma pequena estátua de fulano de tal, e nós oramos a todos os santos do mundo, tudo menos a si mesmo. E aqui, o próprio ato disso foi bancar a prostituta. Isso é idolatria. Agora, você pode começar hoje à noite. E eu poderia lhe dar inúmeros casos. Cada história de caso nos livros que escrevi é baseada em fatos. Meu editor não tinha espaço, realmente, para pegar todos eles. Primeiro de tudo, não seria comercializável, seria um volume muito grande. Mais de 1000, selecionamos apenas 40. Poderíamos ter tido 1000, todos eram bons. Cada história de caso foi baseada neste princípio simples, maravilhoso e milagroso de alguém acreditar na realidade de seus próprios atos imaginários maravilhosos, que Cristo é Deus em ação, bem, imaginar é imaginação em ação. E eu identifico imaginação com Deus, e Cristo com imaginar. Então aqui temos isso bem na ponta dos dedos. Todas as coisas são possíveis para ele disse, todas as coisas, pois todas as coisas são possíveis para imaginar. Existe algo que você não pode imaginar? Você pode não acreditar que seja possível, mas não pode negar que pode imaginar. Quando Sir Isaac Newton fez a pergunta: pode alguém ir adiante onde sua imaginação nunca andou antes? E a resposta é não. Ele disse, e eu irei e prepararei um lugar para vocês, ele tem que ir primeiro, e se eu for, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. João 14, 2. A imaginação deve ir primeiro. Na casa de meu pai há mansões inumeráveis, se não fosse assim, eu teria dito a vocês. E agora eu vou e preparo um lugar para vocês. Quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver na imaginação, lá nós, juntos, estejamos na carne. E isso eu sei por experiência própria, colocar-me, enquanto a milhares de quilômetros de distância fisicamente do meu objetivo, colocar-me no meu objetivo como se eu estivesse lá fisicamente, e olhar para o mundo e vê-lo e examiná-lo daquele estado imaginado. Vê-lo exatamente como eu veria se fosse verdade que eu estivesse lá fisicamente, e então adormecer nessa suposição, exatamente como se fosse verdade. Eu acordo na manhã seguinte para me encontrar fisicamente onde eu estava na noite anterior. Mas as coisas acontecem rapidamente. A coisa toda é embaralhada e então eu estou me movendo sob compulsão para ir onde na imaginação eu dormi. Agora, isso eu já fiz várias vezes. Aprendi da primeira vez da maneira mais difícil, porque não esperava que teria que fazer a viagem. Era uma noite fria, muito fria em Nova York, 30 centímetros de neve no chão, e dormi em Barbados porque queria algo quente e reconfortante ao meu redor. Cerquei-me da casa da minha mãe. Eu podia sentir o cheiro das coisas que vêm apenas dos trópicos. Eu podia ouvir o que vem apenas dos trópicos. Quando pensei no meu apartamento em Nova York, vi-o ao norte de mim, a 2.000 milhas, na cidade de Nova York. Quando acordei na manhã seguinte, não havia 30 centímetros de neve, tínhamos cerca de 20, então eu ainda estava onde estava fisicamente. Esqueci e fiz arranjos para ir ao Maine para passar minhas férias, minha esposa e eu, quando um telegrama chegou dizendo: nós nunca lhe dissemos isso antes, porque a guerra começou e sabíamos que você não poderia vir para Barbados, mas mamãe está morrendo. E então, se você puder, a única pessoa que ela gostaria de ver antes de fechar os olhos é você. Ela pergunta por você o tempo todo. E minha esposa e eu navegamos no dia seguinte. Eu não era um cidadão americano e você tem que navegar com uma autorização para retornar ou você não poderia voltar. Eu nunca pensei em reentrada ou qualquer outra coisa, apenas em chegar à mãe. Nós navegamos em 24 horas e eu estava sem autorização, sem nada,
e quando chegou a hora do meu retorno ninguém me concedeu minha reentrada. Mas eu consegui da mesma forma. Não há barreira neste mundo. Eu subi sem autorização para retornar, e consegui como se eu fosse um nativo americano. Todas as portas tinham que ser abertas se você soubesse quem você é, se você soubesse quem você é. Mas eu não sabia que isso aconteceria dessa forma. Então eu lhe digo, você é livre como o vento se você sabe quem você é, e vive pela palavra de Deus. Como nos foi dito, você conhecerá a palavra, minha verdade, e esta verdade o tornará livre. E eles disseram: Mas o que, nós? Nós somos a semente de Abraão. Nós sempre fomos livres, nunca fomos escravizados. Eles não sabiam em que escravidão estavam. Todo o vasto mundo que se considera livre sem conhecer a Deus está escravizado. Um rumor nas últimas 2 semanas sacudiu no papel pelo menos 25 a 30 bilhões de dólares em lucro, no papel. O mercado foi para este lado em um rumor. O Sr. Martin falou e o mercado foi para este lado. Alguém interpretou o que ele disse e foi para este lado. Então, valores, no papel, eles ainda estão fabricando tanto quanto antes, e você e eu consumimos a mesma quantidade de comida, e sem dúvida fazendo as coisas que fazíamos normalmente, mas aqueles que olham para os pequenos números, olhando para eles, e subtraindo um do outro, eles encontraram uma depreciação de valores na ordem de 50 bilhões. Sabe o que é 50 bilhões de dólares? Tudo por um pequeno rumor. Bem, um pequeno rumor esta noite se você não sabe quem é Deus poderia começar todos os tipos de coisas em seu mundo. Se você não sabe quem Ele é. Mas se você sabe quem Ele é, e eu lhe digo quem Ele é sua própria imaginação humana maravilhosa, isso é Deus. Deus se tornou homem para que o homem possa se tornar Deus. E se todas as coisas são possíveis para Deus, elas devem ser possíveis e prováveis para você se você acredita. Então agora somos convidados a testá-lo e ver. Como nos é dito, venha testar a si mesmo e veja, não teste o outro. Estas são as palavras no capítulo 13 de 2 Coríntios. Venha testar a si mesmo e veja. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? A menos que, é claro, você fale em passar no teste, versículo 5. Você não sabe que você é o templo do Deus vivo e que o Espírito de Deus habita em você? 1 Coríntios 3, 16. Disseram-nos que é verdade. Agora você está convidado a testar isso. Se ele habita em mim e todas as coisas são possíveis para ele, sou convidado a realmente testá-lo. Bem, como eu o testaria? Assim como eu disse antes, se você quer viajar e não pode pagar o tempo e não tem dinheiro, todas essas coisas estão contra você, tente. Durma fisicamente onde você dormiu ontem à noite, mas durma mentalmente em sua imaginação onde você quer ir, e veja o que acontece. Coisas estranhas acontecerão e você acordará sob compulsão e todo o vasto mundo se reorganizará para compeli-lo a se mover através de uma série de eventos, levando de onde você está fisicamente para onde você está na imaginação. E você fará isso. Acontecerá tão naturalmente. Você sabe o que você realmente dirá se não acreditar realmente que isso é causa? Você dirá: Bem, isso teria acontecido de qualquer maneira, é assim que acontece naturalmente, teria acontecido de qualquer maneira. Mas, posso lhe dizer, nada simplesmente acontece. Há uma causa por trás de tudo neste mundo. Você vê o carvalho? Bem, a bolota deve ter estado lá em algum momento, a menos que você tenha transplantado o carvalho. Mas o próprio carvalho é a prova de que em algum momento uma bolota criou raízes e cresceu. Não há nada neste mundo, é certo. Você vê alguém neste mundo, você pode rastreá-lo de volta à infância, onde deve ter nascido, e que você pode rastreá-lo de volta a um ato criativo, que não é visto pelo resto do mundo. Então você volta todo o caminho de volta para aquele ato criativo e o ato criativo é aquele momento em que você realmente acredita em seu ato imaginário. Esse foi o ato criativo e naquele momento a coisa toda começou a se desenvolver. Mas você está tão ocupado, e eu estou tão ocupado, que você esquece toda essa semeadura em nosso mundo, de modo que quando ela aparece, não reconhecemos nossa própria colheita.
Mas, esta noite, acredite em mim. Deus em que você acredita. Você diz que acredita em Deus? O 14º de João, você acredita em Deus, acredite também em mim. Versículo 1. Ele está falando. Você acredita em Deus, isso é bom, acredite em Deus, eu lhe direi quem Ele é, acredite em mim. Agora, mostre-me o Pai. Bem, você me vê, eu sou o Pai, ele disse. Quando você me vê, você vê o Pai, como você pode dizer? Mostre-me o Pai. Eu e meu Pai somos um. Então acredite em Deus Pai, mas acredite em mim. Então todo esse drama está acontecendo em você, individualmente, e a coisa toda se desenrola dentro de você. Você é Ele. E eu não posso contar a ninguém a emoção, aquela coisa que acontece quando toda a história de Jesus Cristo se desenrola em você. Quando ela começa a se desenrolar, você não consegue acreditar. E você percebe que essa coisa não pode ser baseada em uma visão moral, não pode ser baseada no que me ensinaram, porque você não tem nenhum sentimento de uma ruptura radical com o passado. Seus amores permanecem os mesmos, você pode vê-los de forma diferente. Mas suas aversões, talvez você se torne indiferente a elas. Mas eu não posso dizer honestamente que não há certas coisas neste mundo que eu ainda não desgoste. E ainda assim aconteceu comigo, então não pode ser baseado no que me ensinaram a acreditar. Eu tive que acreditar para que acontecesse. Então eu sei hoje, sem sombra de dúvida, que não ganhei isso. Sem mérito, você pode jogar mérito pela janela. Você não pode adquirir mérito. Não é mérito, é um presente. É tudo graça, e a verdade e a graça vieram por meio de Jesus Cristo. E então, a coisa toda é um presente. Agora, o que é graça? Graça é o presente de Deus para o homem. É um presente, não pode ser conquistado. E o mundo ainda está tentando ganhá-lo fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo o outro, e você não pode ganhá-lo. Mas o que determina aquele momento no tempo em que você é eleito para receber a imagem que se desenrola, eu não sei, isso sempre permanece em segredo. Por que este aqui esta noite deveria ser chamado e não o outro quando julgado pelos padrões humanos o outro parece mais gentil, mais amoroso, mais, eu diria, digno? Mas não podemos julgar, não conhecemos o coração do homem. E Deus, e somente Deus, conhece o coração. Quando está pronto, ele se desdobra dentro dele porque Deus estava lá o tempo todo. Ele o colocou nas fornalhas e sabia exatamente a que grau o havia trazido. Trazido a si mesmo. Então, estou pedindo a todos aqui esta noite que, quando forem para casa, testem de uma forma simples. Se você tem X dólares no banco, desde que, é claro, você queira X dólares no banco, você não veria isso em sua mente? Você não veria o mundo de forma diferente, sem nenhuma ansiedade sobre contas, nenhuma? Porque se elas viessem, você as empilharia tão alto se tivesse dinheiro no banco. Na verdade, o pagador mais lento do mundo é o milionário. Ele faz as pessoas carregarem sua conta por um ano. O sujeito pequeno corre para pagar no minuto em que a conta chega para manter seu crédito, mas o milionário as empilha e uma vez por ano ele paga. Ele sabe que pode, então ele não está preocupado com isso, ele não está preocupado. Agora, se você tivesse essa segurança, você pensaria diferente, você se sentiria diferente, você veria o mundo de forma diferente. Comece a pensar diferente e veja de forma diferente, e então o que for preciso virá para o seu mundo. Novamente, estou falando por experiência própria. Porque nunca enfrentei uma plateia em todo o país em nenhum momento em que alguém pudesse se levantar e me dizer: você não sabe o que é não ter $1, porque eu sei. Sei o que é ser despossuído por não pagar o aluguel. Não porque eu não quisesse pagar, não pudesse pagar. Sei o que é ficar sem refeições porque não pude comprá-las. Então, sei dessas coisas por experiência própria. Não li em livros. Então, quando as pessoas me dizem: mas você não teve a experiência, elas não sabem. Eu tive as experiências. Na minha idade,
muito poucas pessoas conseguem se lembrar em detalhes da depressão. Elas podem ter estado em uma casa onde o pai e a mãe tiveram o peso, mas não a criança. Então, quando enfrento o público hoje, a maioria delas é mais nova que eu, então elas realmente não conhecem essa depressão real. Eu passei por isso, então sei o que é dizer. Bem, siga em frente, porque nós já carregamos você por tempo suficiente, não podemos mais carregá-lo. Você não pode culpá-los. Arrume sua pequena mochila e vá embora. Onde você vai dormir? Então você vai para a casa de um amigo e dorme no chão até ele se cansar, então você vai para outro lugar. Essas são experiências de quando eu não sabia quem era Deus. Mas quando você o encontra e todas as coisas são possíveis para ele, o que você está fazendo no chão? Levante-se. O que você está fazendo aí? Saia disso se você sabe quem você é, e você só sabe quem você é quando descobre quem é Deus. No minuto em que você o encontra, bem, então, lance a foice e colha. Ele disse: tudo o que é meu, teu é meu. E se é tudo meu para ser tomado, o que estou fazendo sem tomar discriminadamente? Você discrimina e toma o bem. Você seleciona o que quer neste mundo e aplica este princípio para obtê-lo. Você não machuca ninguém. Ninguém é ferido porque você sabe que no final não há outro, é tudo você. O vasto mundo inteiro é você mesmo empurrado para fora, então você não ora a ninguém, você se apropria, é isso que você faz. Se eu e meu pai somos um, a quem eu me voltaria e imploraria? Eu não me apropriaria? Então eu me apropriaria, não o que eu preciso. Então, eu digo a todos, experimentem. Experimentem e depois me façam um favor, só temos alguns restantes, fechando no dia 29, que é uma semana a partir de terça-feira, então nos dá 3 palestras, mas compartilhem comigo suas experiências. Não peço que compartilhem comigo o que vocês ganham com o uso da lei. Se vocês ganharem 1 milhão, fiquem com ele. Não estou pedindo que me deem 1 centavo disso. Vocês podem doar para a caridade, doar para qualquer um, mas em meus quase 30 anos na plataforma ensinando esse princípio, nunca apelei a ninguém por 1 centavo. Esse tem sido meu recorde. Ninguém naquela plateia pode alegar: eu dei a ele fulano porque ele me pediu. E eu tive a experiência quando as coisas estavam vinculadas a um presente aparente e eu o devolvi. Então, estou pedindo que vocês experimentem. E quando peço que compartilhem comigo, quero dizer que me digam como funciona para que eu, em troca, possa contar sua história em todo o país e encorajar aqueles a aumentar sua fé. Então, você é informado em Gálatas, deixe aquele que ensina. Ou então deixe aquele que é ensinado compartilhar todas as coisas boas com aquele que nos ensina. E então, eu peço que você compartilhe comigo o bem neste sentido, escreva-me uma carta e me diga como funcionou. Dê-me o máximo de detalhes possível que quando eu subir na plataforma e disser agora uma senhora teve este problema, ou um cavalheiro teve este problema, e isto é o que eles fizeram e é assim que funcionou. Alguém na minha audiência pode ter um problema semelhante, então se eu puder contar um problema que é semelhante ao seu problema e você puder ver como eles fizeram isso, bem, então, compartilhar desta forma aumenta e encoraja nossa fé. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta inaudível. Resposta. Ambos, realmente. Veja, não estou qualificado para dizer quanto tempo leva para a promessa ser cumprida, não sei. Blake em sua maravilhosa Jerusalém fazendo a afirmação várias vezes 6.000 anos, mas quem na Terra sabe o quão perto de 6.000 anos alguém está? Ele pode esta noite ser 5.999 e as próximas horas trazem esta noite. Não sabemos se seu número é verdadeiro. Ele pode estar colocando isso com base nas escrituras de 6 dias e 1 dia é igual a 1.000 anos. Isso nos é dito em Pedro. E assim, os 6 dias da criação para trazer a imagem perfeita, façamos o homem à nossa imagem, a que foi declarado no 6º dia. E assim, os 6 dias, Pedro nos diz que 1 dia é como 1.000 anos, 1.000 anos são como 1 dia. Então eu realmente não poderia lhe contar sobre a promessa. Mas aqui,
no que nos diz respeito, ele disse: Eu os envio para colher aquilo pelo qual vocês não trabalharam. Mas isso é óbvio no mundo todo. Eu entro na loja e compro a Bíblia, certamente não trabalhei para divulgá-la, e aqui está uma obra de trabalho ao longo dos séculos, e eu acolho, e certamente não trabalhei para divulgá-la. Eu compro um romance, eu compro qualquer coisa, eu vou ao teatro, sento e vejo o espetáculo mais glorioso. Bem, aqui levou dinheiro, talento, energia, um autor para escrevê-lo, e um diretor para dirigi-lo, e eu estou colhendo, estou na colheita. Eu os envio para colher aquilo pelo qual vocês não trabalharam. Então estamos bem em uma colheita, todos nós. Então, quando eu saio tendo desembolsado meus $6 ou $8 ou o que quer que seja por um ingresso, o que é isso em comparação ao trabalho por trás desse esforço? O autor pode ter passado um ano inteiro escrevendo, ou mais. E aqueles que colocam o dinheiro estão ansiosos, preocupados porque pode fechar na primeira noite, ou eles podem colher o dólar de César. Então, você diz 4 meses? Enfie a foice e colha agora. Você pode colher, como se estivesse colhendo o dia todo. Você e eu vamos ao supermercado. E olhamos para esta colheita. Certamente não trabalhamos para trazê-la. Tudo está lá e então simplesmente colhemos aquilo pelo qual não trabalhamos. Eu certamente sei na promessa que não me lembro de ter trabalhado por ela. Eu passei pelas fornalhas, todos nós passamos pelas fornalhas, mas em sua infinita misericórdia ele esconde a dor de nós, aquele passado doloroso. E então, quando você colhe o nascimento e colhe a ressurreição e colhe Davi e colhe um após o outro, veja que colheita! E você não tem nenhuma lembrança de ter trabalhado duro. Pelo menos eu não. Alguma outra pergunta, por favor? Pergunta. Inaudível. Resposta. A lei de Deus. Ele disse: Eu me deleito na lei de Deus, e o homem que se deleita na lei de Deus em tudo que faz próspera, bem, portanto, estou adquirindo entendimento no uso da lei. Então o segredo da imaginação é realmente um segredo e há tantas facetas nele, então como aplicá-lo agora em direção a este objetivo ou aquele objetivo? E assim, estou adquirindo mais e mais entendimento conforme exercito o talento. Ele distribuiu talentos, e um os multiplicou, e ele o elogiou muito. Outro duplicou o seu, ele foi altamente elogiado. E um estava com medo de testá-lo, então ele o enterrou, e ele foi condenado. Mateus 25, 14. Então, esta noite, alguém sai e diz: Se eu tentar e não funcionar, estou pior do que antes, portanto, vou enterrá-lo e não tentar, apenas falar sobre isso. Então eles vão e só falam sobre isso e então são, bem, o porta-voz em uma festa, mas nunca tocaram nisso, nunca realmente tentaram. Mas alguém acreditou, pegou os 5 talentos e fez 10, dos 2, ele fez 4. E aquele com o talento único, ele não tentou, ele o enterrou e foi expulso. Então nós temos um talento, o talento é que você pode usar sua imaginação construtivamente para atingir fins, habitando no fim como se o fim estivesse presente. E isso é obter entendimento. Alguma outra pergunta, por favor? Pergunta. Provavelmente uma pergunta boba, mas em Marcos quando Jesus puxa o espírito imundo em legiões, por que então os espíritos imundos entram em um rebanho de porcos e os porcos vão para o mar e são sufocados? Resposta. O porco, é um símbolo de Jesus Cristo, sempre foi o Redentor e Salvador do mundo. O único que faz um sacrifício é Deus. O capítulo 53 de Isaías, e todos os pecados do mundo, todas as listras do mundo são colocadas sobre ele. Então, quem poderia realmente tomar sobre si os pensamentos desagradáveis do homem, seus pensamentos horríveis, senão Deus? Os toma e então os externaliza para que o homem possa ver a causa do estranho mal em seu mundo. Ele não reconhece que ele é a causa, então ele continua colocando mais e mais em Deus. Pois Deus está desempenhando todas as partes, não há nada além de Deus. Ele se tornou eu, ele não está fingindo que é eu digo, eu sou. Antes que eu possa dizer qualquer coisa, preciso primeiro estar ciente de que eu sou, e esse é o nome dele.
Levanto de manhã, posso dizer: onde estou? Não sei onde estou, posso até ter amnésia e não saber quem sou. Posso olhar para o rosto da minha esposa e não saber quem ela é, posso. Isso aconteceu, na verdade, acontece o tempo todo. Mas não posso esquecer que sou. Posso esquecer quem, onde, o que, qualquer coisa, mas nunca posso esquecer que sou. É assim que é básico. Então ele se tornou eu até o âmago de mim, e então me deixou ir livre cometendo todos os erros do mundo até que finalmente comecei a me lembrar. Porque, ele disse em um capítulo, escreva em um livro para confortá-los quando o mal cair sobre eles. Então você volta para aquele livro e estuda, e de repente a coisa toda está surgindo em você quem você realmente é. Então você começa a traçar o efeito para a causa, e então você começa a despertar, e então todos os grandes sinais. Quando todo o Moisés, a lei, se concretiza e se desdobra em você, então você encontra Jesus Cristo. Não como outro, sem perda de sua identidade, mesma individualidade, sem ruptura radical com o passado. E aqui, o tempo todo você pensou que ele era outro. Boa noite.